Apóstolo Paulo, o estrategista. Veremos hoje como ele, além de saber fazer discursos muito bem, ele sabia usar informações no momento adequado para evitar males. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos em Atos dos Apóstolos, esse maravilhoso livro escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, e que participou de alguns dos eventos aqui de Atos. Estamos agora no capítulo 22, a partir agora também do verso 22. Então, Atos 22, 22. Abra lá sua Bíblia e vamos acompanhando juntos. Paulo estava na escadaria da Fortaleza Antonina, no cantinho ali da muralha do bairro do Templo, fazendo um discurso à multidão. Ele havia sido resgatado do meio da turba enfurecida que tentava matá-lo a pancada. E então ele fez o seu discurso, que ele foi ouvido com muita atenção e total silêncio, até o momento que ele falou que Deus o enviou para os não-judeus, para os gentios. Porque naquele momento havia um ódio intenso por causa da invasão de Roma, né? Os romanos representavam o mundo gentílico, o mundo dos não-judeus. Paulo falou em levar a palavra de Deus aos não-judeus, a multidão ali já acabou a conversa, acabou a civilidade, acabou a educação, e o pessoal partiu para cima e queriam mais era matar o apóstolo Paulo com um soldado romano, sem soldado romano, o que fosse. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram: "Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver." Vejam que um ambiente cultural tenso, ele faz as pessoas perderem a cabeça. Para nós, parece estranho, né? Porque ele falou que ia levar a palavra de Deus a outros povos, as pessoas se enfurecem. Mas pense nas pessoas. Estava errado, eu concordo com você, está errado. Mas vamos tentar compreender um pouquinho mais do quadro. Pense nas pessoas que estavam ali há gerações sendo oprimidos por Roma. Quanta gente que foi torturada, morta, que desapareceu. Quanto dinheiro foi usurpado por Roma daquele povo. E aí Paulo fala em levar o Deus de Israel para aquele outro povo. Eles estavam errados, mas dá para entender um pouquinho dessa loucura deles, né, de todo esse ódio. Estando eles gritando, tirando as suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. Eles fizeram coisas que eram culturais deles, né? Arrancar as capas, jogar poeira para cima, sinal de fúria, de ira, de pesar, de tudo de ruim. E aí o comandante falou: olha, leva Paulo para dentro da fortaleza, ele estava na escadaria, né? E examinem ele com açoites, foi essa a expressão, né? Examiná-lo com açoites. Ou seja, torturá-lo para, por meio de tortura, tentar descobrir alguma coisa. O açoite romano não era como o açoite judaico. Na lei de Israel, o açoitamento não poderia ultrapassar 40 golpes. Porque se ultrapassasse 40 e a pessoa açoitada morresse, quem açoitou era culpado por homicídio. Então o que eles faziam? Eles diziam que a pena era de 40 açoites menos 1. Eles sempre davam 39, vai que o sujeito erra. E o açoitamento ele era severo, mas nada parecido com o dos romanos. No dos romanos, eles prendiam as mãos da vítima a um toco baixo e com tiras de couro, normalmente, esticavam essas tiras também presas aos pés até argolas. A pessoa ficava ali como quase que uma estaqueada, e aí eles açoitavam com um açoite que era de tiras de couro, e na ponta dessas tiras haviam pedaços de metal e pedaços de ossos. Era muito comum que a vítima de açoitamento morresse ali, no açoitamento. Havia perfuração de órgãos internos, havia ruptura de vasos sanguíneos, dilaceração da carne. Quem sobrevivia saía com sequelas, saía realmente com marcas e às vezes até com deficiências físicas irreversíveis. E resolveram então examinar Paulo com esses açoites. Para saber, a ideia era assim, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Então, em vez de fazer uma investigação, tortura o homem, possivelmente até a morte. Enquanto eles amarravam Paulo, a fim de açoitá-lo, ele falou ao centurião que estava com ele. Centurião, vamos lembrar, que era um oficial romano, chefe de uma centúria. A centúria era uma tropa
que tinha em torno de 100 homens, não era exatamente, tinha centúria até de 60. Isso dependia um pouco da organização daquele local. Normalmente os que estavam ali, os soldados romanos e seus oficiais que estavam em Israel naquela época, normalmente eram nascidos na Síria, e ali estavam então naquele momento amarrando Paulo. Guarde essa informação, eles já estavam amarrando ele. Ele, claro, já estava acorrentado desde o momento da prisão, mas ali estavam ele amarrando ao tronco de açoites, já estavam fazendo isso. E isso é importante, nós veremos logo em seguida. E aí Paulo falou a esse centurião, ele fez uma pergunta: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Paulo era cidadão romano. A cidadania romana não era para quem nascia no Império Romano. Ela era uma concessão do Império. Pouca gente tinha isso. E tinha leis muito severas contra o açoitamento de romanos. Ainda que se pudesse usar o açoitamento como método interrogatório, açoitar um cidadão romano sem que ele primeiro fosse julgado e condenado era um crime que era punido com a morte. Então esse centurião aqui poderia ser condenado à morte se açoitasse Paulo. Aliás, era crime prender, amarrar no tronco sem o julgamento, sem a condenação. Então esse centurião já havia cometido um crime. Paulo, nesse momento, faz a intervenção. Não sabemos se é porque ele não teve oportunidade antes ou se ele decidiu falar só nessa hora. O fato é que nesse momento a situação inverteu. Paulo estava ali amarrado, sendo preparado para o açoitamento, e naquele momento o centurião estava nas mãos de Paulo, porque Paulo era o cidadão romano. E eles haviam cometido um crime não contra Paulo, contra o imperador que concedia a cidadania. Aí a coisa mudou bastante. Nesse momento, sabe aquele para tudo, para tudo? O centurião ouviu isso e ele foi falar com o comandante dele. Ele correu para o comandante. O que você vai fazer? O homem é cidadão romano. Casa caiu. Aí a situação ficou muito ruim. O comandante foi rápido lá para Paulo e foi ele mesmo perguntar: diga-me, você é cidadão romano? E Paulo respondeu: sim, eu sou. E não pense que alguém usaria de mentira para se livrar da condenação. Sabe qual era a pena para se declarar cidadão romano sem ser? A morte. Sim. Então as pessoas não brincavam com isso, não. Por isso que o oficial romano, aqui o comandante, ele se dá por satisfeito simplesmente perguntando a Paulo. A averiguação dá para fazer depois. Mas ele já tem o suficiente, porque ninguém ia mentir assim à toa. É melhor ser açoitado do que ser morto, do que ser executado, né? Então ele, peraí. Então o comandante falou para ele assim: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E Paulo respondeu: e eu tenho por nascimento. O meu direito de cidadão é por nascimento. E aí os que iam se interrogar Paulo, desceu o açoite, né? De imediato saíram dali. Saiu, sabe aquela assim, some todo mundo? Sumiu todo mundo. E o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido o cidadão romano. Como eu lhe falei, ele já havia cometido o crime ali. Não um crime punível com a morte, mas ele podia, inclusive, perder o posto dele de comandante ali. Esse comandante aqui chamava-se Lísias, nessa época. E Lísias era o nome do imperador romano anterior, Cláudio Lísias, né? E como é que é essa história de cidadania por dinheiro? Era, na verdade, um ato de corrupção. A cidadania não estava à venda pelo Império Romano. Mas a esposa de Cláudio, ela enriqueceu vendendo cidadania. O Império fazia isso, alguns imperadores fizeram isso assim meio, vamos dizer assim, por debaixo do pano. Era assim um suborno, isso não era algo oficial. Nessa época aqui que Paulo está falando, isso já tinha praticamente sido extinto pelo imperador que reinava, porque virou realmente bagunça, né? A cidadania ela era concedida ou a quem nasceu lá em Roma de uma família de patrícios. Patrícios eram os fundadores de Roma, ou assim pelo menos considerado, ou a pessoas escolhidas pelo imperador. Às vezes, escravos libertos, que eram escravos muito importantes para os seus senhores, né? Senhores que eram senadores, nobres. Às vezes, soldados, por exemplo, né? Que se aposentavam, lutavam a vida toda
e se aposentavam, recebiam também a cidadania como presente, como prêmio e pagamento pelo seu serviço e lealdade. Algumas pessoas que realmente prestaram alguns serviços honrosos. E aí, com essa bagunça de gente comprando o título, ficava ruim. Talvez o comandante Lísias, ao falar que comprou a cidadania, esperava de Paulo ouvir algo semelhante, né? Então, para dizer assim, estamos aqui mais ou menos em igualdade. Só que não estavam. Paulo vinha de uma família de cidadãos romanos, ou seja, a família de Paulo tinha, ou pelo menos teve no passado, conexões na corte de Roma, coisa que esse comandante não tinha. Então a coisa realmente estava feia para ele. Por isso que todo mundo sumiu, os soldados, o centurião, desapareceu todo mundo, e o comandante ficou lá no apavoro, né? E agora cometia um crime, e quase cometeu um crime punível com a morte. Paulo sabia dizer as coisas na hora certa, né? E aí, só que Paulo ficou lá detido, né? Ele não ficou ali como, vamos dizer assim, um prisioneiro, acorrentado. Mas ele não podia sair da fortaleza. Até porque se saísse, matavam, né? E aí o próprio comandante tinha o dever de protegê-lo. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, olha que curioso. No dia anterior, qual era o método de investigação do comandante? Açoite. Um açoitamento que podia matar Paulo. Vamos descobrir alguma coisa? Bate no prisioneiro até sair alguma coisa que interessante. Quando ele viu que era romano, opa, aí agora sim ele resolveu fazer uma investigação, um verdadeiro inquérito. O que ele fez? Chama as testemunhas, chama os acusadores, né? Então, ele libertou Paulo no dia seguinte, Paulo já não era mais prisioneiro, e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. O sinédrio eu não comentei antes com você nesse vídeo, mas já comentei em outros. Era o conselho dos anciãos, que era, vamos dizer assim, aquela turma que tinha a palavra final nos assuntos de Israel. Ali tinha gente dos saduceus, que eram sacerdotes, tinha fariseus, que eram os judeus ortodoxos, né? Figuras importantes da sociedade judaica ali se reuniam. E aí o comandante então mandou chamar todo esse pessoal, e então, trazendo Paulo, apresentou Paulo a eles. Agora sim! Não é nem um julgamento, tá? Aqui é uma investigação. Só para você saber, no direito romano, que o Brasil, vamos dizer assim, é sucessor desse direito, né? Somos um país de língua latina, então pegamos muita coisa dessa tradição. O que eles estão fazendo aqui? Primeiro, antes de julgamento, tem que ter um inquérito. Tem que investigar. O inquérito é a investigação. Às vezes, na investigação, já morre o assunto ali. Às vezes, na investigação, se descobre que houve o crime, mas o criminoso era outro. Então ele primeiro agora vai fazer o que tinha que ter feito desde o começo. Vamos investigar. Chama todo mundo, chama Paulo, que está já livre, não é mais um prisioneiro, e apresenta Paulo para ver o que sai daquela conversa. E isso aí a gente vai ver, capítulo 23, que continua aqui no texto. Você já sabe, já lhe contei isso, né? A divisão em capítulos e versículos ela é artificial. Ela não faz parte do texto sagrado. É um acréscimo posterior para facilitar o estudo. Só que às vezes ela não está muito bem feita, ela corta algumas conversas no meio, ela corta alguns eventos no meio, mas aqui a gente vai aproveitar e dar aquela pausa para não ficar muito longo o vídeo, a gente volta na próxima, retoma, eu faço uma breve revisão e a gente segue juntos pelo capítulo 23. Estude sua Bíblia, leia, ore e volte na próxima para a gente acompanhar juntos. Capítulo 23, lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia e seguimos com a Bíblia. Até lá!